Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Aleluia, pode continuar dando glória a Deus, isso faz um bem enorme. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 14 diz assim: Tu, porém, só tira um pouquinho do grave que melhora. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você pode dizer amém? Amém. Eu queria que você repetisse, por gentileza, diga assim: tu, porém. E eu não tenho o costume de estar mandando olhe de lado e diga para isso, diga para aquilo, mas olhe para mim, diga: tu, porém. Vamos tentar falar nessas duas palavras, porque estamos limitados dentro de uma direção de Deus. Deus programou tudo hoje à noite. E para a gente ir para casa, a gente vai meditar só nesse tu, porém. Amém? Diga amém. O apóstolo Paulo repetiu nesse mesmo capítulo duas vezes essa expressão. Ele fez um contraditório. Afinal de contas, essa expressão, porém, é uma conjunção que mostra, é uma conjunção adversativa, que mostra uma contrariedade de entendimento. E aqui, ele fala no capítulo 3 e versículo 10, tu, porém, e agora no 14 ele repete, tu, porém, e que porém é este? O apóstolo Paulo estava escrevendo a alguém que ele havia mencionado nas suas cartas pelo menos 7 vezes, escrevendo aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon, nas duas cartas endereçadas ao próprio Timóteo. Ele vai falando sempre da importância de Timóteo, da sua cooperação, do seu companheirismo, da sua fidelidade, dos seus propósitos. Ele faz questão de fazer menção de Timóteo 7 ocasiões distintas, 7 cartas propriamente. E agora, sabendo que o tempo da sua partida estava próximo, ele escreve uma carta diferente da primeira, porque a primeira foi muito instrutiva, e pode receber o nome de fato de epístola, porque era instrutiva. E agora nesta segunda carta, além de instrutiva, ele trata com uma delicadeza e uma pontualidade muito grande. Ele pontua, dando a entender que agora era a hora X, era a hora especial, era a hora determinada. E ele diz: Timóteo, agora é para valer. Ainda no capítulo 1 ele diz assim: olha, abana esse negócio. Ele diz: desperta o dom de Deus que há em ti, que a expressão do entendimento original é: abane essa chama, não deixe esse fogo apagar. Ele vai falando e daqui a pouco ele trata sobre 3 características que eu ouvi o meu pastor falar aqui na última reunião de ceia dos obreiros. O senhor falou sobre 3, falou de 4, mas eu vou só mencionar 3, pastor, está certo? O senhor me permite? Ele falou de 3 coisas importantes, que o pastor também falou sobre aquele que é filho. Mas ele fala sobre o soldado, sobre o atleta e sobre o agricultor. E depois de falar das peculiaridades da relação destas 3 figuras, ele diz assim: olha, agora entendendo tudo isso, você, Timóteo, que vai continuar, você, Timóteo, que vai segurar o bastão, você que está correndo junto comigo na mesma direção, você que está andando na mesma pisada, no mesmo ritmo, olha, apresentará a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, ele que maneja bem a palavra da verdade. Ele fala sobre caráter e serviço, e ele continua e daqui a pouco diz: presta atenção, porque nos últimos dias, quem acredita que os últimos dias chegaram? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele não está falando da população no modo geral, não, está falando de peça rara do nosso meio.
Ele não está falando desses vadios que pula carnaval, não. Está falando daqueles que estavam no nosso meio. Na linguagem de hoje, os de paletó e gravata mesmo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, duros, difíceis, de crise, chalepos. Que os homens serão amantes de si mesmos. Importado consigo. Eu quero é levar vantagem. Eu quero me dar bem. Eu amo a mim, depois de mim eu amo a mim de novo, e depois de mim eu amo a mim de novo e continuo amando a mim. Porque para mim mais importante sou eu, depois de mim sou eu de novo, e na sequência eu ainda. Aí ele vai dando características, se você quiser depois ler, não lê agora não, porque não vai dar tempo. Mas diz assim, olha, essas pessoas são presunçosas. Você sabe o que é o presunçoso? É o camarada que concebe uma ideia e não aceita conselho de ninguém, e nem proposta de ninguém, e ele acha que o que ele pensa que é verdadeiro e nada mais importa. Ele é um presunçoso. Então ele é amante de si mesmo, e o resto que vem por aí é só característica de quem é amante de si mesmo. Ele fala do soberbo, nem preciso falar. Ele fala do blasfemo, o camarada não respeita nem a Deus, oh meu Deus. Ele é desobediente a pai e mãe, não respeita a Deus, nem a pai nem a mãe. Ele quer satisfazer a si. Ele é ingrato. Você vai falar que o ingrato ele é amante de si mesmo? Como é que você me agradece se eu reconhecer que eu lhe fiz uma coisa boa? Como é que você faz? Muito? Diga assim, obrigado pelo menos. Quando eu lhe fizer algo que você reconhecer que foi importante, você vai dizer assim, obrigado. O que quer dizer? Eu reconheço que o que você fez é importante, eu estou te devendo essa. Mas o quem é amante de si mesmo não se importa com nada que ninguém faça. E o que quer que alguém faça não tem importância nenhuma. Por que você está falando isso, pastor? Aguarde. Aí ele vai dizendo assim, olha, o ingrato, ele é amante de si mesmo, profano. Quem não tem afeto natural, o irreconciliável, ele não tem acordo com ninguém. Caluniador, é uma palavra que vem do grego chamada diabolos. Se lembrou de alguém? É a função dele. Não se importa com o prejuízo do que ele diz do outro, que não prova. E o negócio é causar escândalo, o negócio é apontar. Só se importa consigo, né? Ele vai falando e vai falando. Depois, ô Timóteo, faz o seguinte, você se afaste dessa raça. Dá um exemplo lá do Antigo Testamento, de uns cidadãos que deram trabalho a Moisés. E o resumo da ópera é que Paulo diz, eles são réprobos da fé. E a palavra para réprobo, sabe qual é? É o contrário daquela de aprovado. Procura apresentar-te é o dóquimo, aprovado. Réprobo é adóquimo. Aquele que está reprovado, aquele que não é sincero, aquele que não é verdadeiro, aquele que está errado. E quando Paulo diz, eles são réprobos da fé, na sequência ele diz, você porém... Tem muito obreiro ruim pelo meio do mundo, mas os senhores foram consagrados a diáconos para não ser obreiro ruim, para ser diácono de verdade. O senhor foi ordenado, agora consagrado ao presbitério, não foi para ser um presbicho, foi para ser um presbítero mesmo. Tem gente ruim por aí, tu porém, na primeira vez que o apóstolo diz tu porém tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, que são as motivações, fé, relacionamento e fidelidade, longanimidade. Ó, irmão, ele vai dando as características. Timóteo, eu estou agradecido a Deus porque você não é dessa raça. Tu porém, aleluia, aleluia. Tu porém. Aí ele vai falando da rindade de novo, de gente que não presta. Aí diz, tu porém de novo. Tu porém permanece naquilo que aprendeste. Timóteo, a sua referência é alguém que tem as costas rasgadas, é alguém que naufragou, é alguém que lutou, combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. A sua referência, olha, você tem referência. Hoje à noite nós tivemos aqui representantes de homens com referência. Você tem referência.
Para de se basear em quem não presta e em quem errou. Irmãos, uma pessoa que é comprometida somente consigo é uma pessoa que está interessada em apenas alimentar-se. Ele não tem controle mais de nada, o negócio é se satisfazer. E eu quero trazer uma ilustração bíblica para já entregar o microfone. A Bíblia conta a história de dois irmãos gêmeos. Por pouco nasceu na frente, o outro foi atrás, e quem foi atrás já foi agarrado pelo calcanhar. Mas mesmo assim, um saiu primeiro, e quem botou o primeiro na frente foi Deus. Porque primogenitura é coisa que só Deus dá. Existe muita coisa que o homem pode lhe dar, mas tem coisas que só Deus dá. Uma delas se chama primogenitura, e uma dentre tantas outras se chama ministério. Amém? Eles crescem. Um certo dia, o Esaú, primogênito, vem de um campo, no horário que sempre vinha, certamente, com a mesma fome de todos os dias, certamente. Vem do trabalho, vem com fome, vai chegando em casa. Antes de chegar em casa, ele olhou para a comida que Jacó, seu irmãozinho do agarrapé, estava lá. Ele disse: ei, compartilha. Parece as redes sociais, né? Eu gostei, compartilha. Aí ele diz assim: não, peraí, não é assim não. Você vai ter direito, isso aqui é completo se quiser. Agora você vai me dar o direito da sua primogenitura. E Esaú resolveu abrir mão daquilo que somente Deus dá, por aquilo que qualquer homem pode oferecer. Reprovado. Ele procurou com lágrimas, o escritor aos Hebreus diz, mas não encontrou lugar. Passaram-se os dias. A mãezinha deles, que era mais mãe de um do que mãe do outro, deu para notar já, não já? Diz assim: Jacózinho, meu filho. Não é você não, viu? Deus te guarde. Jacózinho, meu filho, teu pai vai transmitir a bênção. Esaú já correu no meio do mundo para pegar um cabrito. Você precisa entrar na frente e receber a bênção que já negociou. Cuidado. Ele diz: mas mamãe, tudo bem, e se me pega? E se papai descobre? Jacó não tinha temor de pecar. Jacó tinha medo de ser pego. Jacó tinha medo de ser descoberto. Ele não tinha medo de pecar. Ainda não tinha tido experiência com Deus. Igual um monte de pessoa que eu conheço, faz a coisa errada a vida inteira. O cuidado é não ser pego. Você vai para casa pensando nisso hoje.